Entendeu? Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao curso de fruticultura promovido pela Embrapa Clima Temperado e Emater Ascar do Rio Grande do Sul. Hoje, no segundo módulo, será abordada doenças da viticultura. Para quem não assistiu o primeiro módulo, esse já está disponível no canal do YouTube da Embrapa. No dia 22, teremos o terceiro módulo sobre mosca das frutas, e no dia 24, o quarto módulo, amora e mirtilo. Então, já estão todos convidados para estarem aqui no canal do YouTube com a gente para os próximos encontros. Bem, a Emater, junto com a Embrapa, Clima Temperado, eles construíram esse curso como uma alternativa para o dia de campo de fruticultura, que tradicionalmente ocorre todos os anos no Parque da Expo Agro Fubra, na Vale do Rio Pardo. Então, assim, a gente tem a fruticultura como um tema extremamente amplo, e em função disso, foi selecionado alguns temas que foram identificados pelos produtores e técnicos, tendo como referência os cenários da fruticultura no alto da Serra do Botucaraí, Vale do Rio Pardo e Serra Grande, regiões que são atendidas pela Emater, da Regional de Soledade. Então, o objetivo é trazer para produtores e público em geral questões que são importantes para a fruticultura. Em função da pandemia, nós estamos todos se reinventando e aprendendo a lidar um pouco com essas ferramentas de trabalho, Fábio? Então, hoje nós vamos começar com o Fábio Sereta, que é produtor, e vai contar um pouquinho da sua história, de onde ele é, o que cultiva. Tudo bom, Fábio? Fábio? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Para mim é uma satisfação também estar participando e fiquei muito contente quando o Zago me convidou, É mais uma ferramenta que tem aí para a gente trocar informação. Eu sempre acho muito importante quando tem o produtor, o pesquisador, o técnico que se junta aí para fazer isso, sempre é muito produtivo, Então, Fábio, eu vou te deixar para apresentar aí para o pessoal, contar um pouco da tua história, de onde tu é, falar um pouco, das conquistas, das dificuldades, Sim. E vamos lá, e qualquer coisa que tu te atrapalhar aí, prende o grito que a gente te ajuda, tá? Fica bem tranquilo. Pessoal, uma boa tarde, e um bom evento para todos nós. Muito bem, então, falando, eu sou aqui de Sobradinho, da região Centro-Serra, tem uma família já tradicional na produção de uva, Faz em torno de uns 20 anos que a gente se profissionalizou mesmo, mas a produção nossa sempre foi muito familiar, assim, É uma pequena propriedade, e então a gente começou, quando meus pais compraram há 60 anos a propriedade, já tinha alguns parreirais. E então, Adriano, toca aqui a foto, por favor. E então, ali foi onde começou tudo, E a gente sempre pensando numa alternativa esse é o parreiral centenário que tem na propriedade, aí que quando foi comprada a propriedade já existia, Então, era uma produção só para consumo. Então, foi onde a gente viu que tinha uma maneira de ter uma renda, Então, foi começado a investir, hoje é a principal renda da propriedade. E a gente está sempre tentando melhorar, aumentar a produção, Pode ir passando aí, Essa aí é a área que nós temos lá aqui em Sobradinho. Então, a gente hoje eu tenho um projeto aí para 5 anos
tem muitas áreas que já não estão produzindo mais direito devido a várias doenças que tem doenças de solo, né? E então, tão baixa a produção e o custo está muito alto de produzir. Então, estou plantando áreas novas com o intuito de melhorar a produção. Onde que está o custo muito alto, que não está sendo viável mais, a gente está terminando e fazendo carreirais novos, né? E aonde ainda consegue produzir alguma coisa que é viável, a gente está tentando permanecer mais um tempo, né? O nosso problema aqui hoje é a pérola, né? Que é um grande problema. Os nossos solos aqui é muito manchado, tu encontra 3, 4 tipos de solo na mesma área. Então, onde é que tem esses solos muito compactado, muito argiloso, a pérola ataca mais forte, né? Então, nessas áreas, fica uma área com uma produção muito baixa, devido a esse problema, né? Então, a gente está melhorando o manejo, aí, botando uma cobertura de inverno, tentando fazer uma adubação mais orgânica, tentando trazer mais vida para o solo para tentar conviver com esses problemas, né? Que são bastante sérios para nós aqui. E quando a gente iniciou a produção também não se tinha muita experiência, foi trabalhado com uvas de muda branca, então ela não tem muita resistência para a doença, né? Então, algumas áreas estão com a produção muito baixa. Então, a gente está procurando isso, né? Porque o custo é muito alto e tentar melhorar para poder permanecer na atividade. E, claro, tem outros problemas, tem antracnose, tem míldio, né, que isso é corriqueiro da vitivinicultura. Algum problema de filoxera e problema de raízes, né, que tem tido muito secar galho, essas questões. Para isso, a gente retomou uma prática que era muito antiga, que a gente fazia e acabou se deixando de lado, que era o tratamento de inverno, né, a cauda sufocáustica. Esse tratamento tem ajudado muito, principalmente para essas outras doenças, a cochonilha, que nós tínhamos uma época que teve um ataque muito forte de cochonilha, e isso já praticamente está solucionado esse problema, né. E tem percebido também que diminuiu galhos secos por diversos problemas, né, de fungos. Mas uma coisa que eu não poderia deixar de falar, assim, que é aproveitar essa oportunidade, né, que a grande preocupação hoje, como produtor de uva, são essa questão da intoxicação por agrotóxico, né? Porque isso é uma coisa interligada com a outra, né? Foi falado muito, foi discutido muito sobre isso aí, mas solução efetiva não teve. Então, eu vejo, assim, a vitivinicultura no nosso estado como uma coisa muito incerta, enquanto tiver com esse problema de intoxicação por veneno, né? Porque não é a intoxicação em si que é o problema, né? É todo o que vem depois. Uma área debilitada com intoxicação traz o tipo de doença que tu imaginar entra nesse parreiral. As plantas ficam debilitadas e tudo que a doença começa a entrar no vinhedo. Então, tu começa a ver teu parreiral sumir um pouco por ano, né? E devido a várias doenças que desencadeiam por causa disso, né? Então, é uma preocupação muito grande, né? Em como a gente agitar o assunto hoje são doenças, não teria como não comentar isso, né? Que é uma preocupação muito grande que a gente tem umas incertezas, né? Futuras. As variedades que nós temos aqui são uvas americanas, são Niagara branca, Niagara rosa, a francesa, a Concorde, e a Goethe, nós popularmente que chamamos de cascadura, uma uva bem regional, o pessoal gosta muito. E Bordeaux também. Tem alguma coisa de Moscato Embrapa, mas é mais experimentos assim que a gente tem, né? São essas variedades que nós trabalhamos aqui, né? A nossa produção está um pouco baixa devido a esses problemas aí, né? Está em torno de 10, 15 mil quilos, né? Eu acho que teria que estar produzindo muito mais, né? Então, devido a todos esses fatores que eu descrevi, né?
Seria mais ou menos isso, então, eu acredito que seja, não sei se... As plantas de cobertura que nós trabalhamos aqui agora, comecei a trabalhar um pouco, foi com a vica, a aveia, o centeio, conforme o preço que está no mercado, né? Aqui a gente usa, vai alternando as espécies. Nós temos um problema aqui que o frio é muito intenso, então às vezes a aveia preta, essa ela queima da geada conforme o período que tu plantar. Se tu plantar muito cedo, que ela estiver começando a largar a flor, ela queima e não brota mais. Nós temos feito experiências com centeio, tem dado muito positivo. Esse ano eu trabalhei com aveia de novo, porque o preço da semente era muito caro, né? Quase não se conseguiu no mercado. Mas tenho notado um bom resultado, principalmente agora quando tem a seca, onde é que tem uma cama de matéria morta, assim, tá muito, ela sobreviveu muito melhor, né? E botamos ervilhaca e o nabo, estamos trabalhando. E quando eu sameio essas coberturas de inverno, eu tenho feito uma aplicação de adubo orgânico para dar um arranque na palhada, né, porque tem esse problema na parreira que, como ela tem folha, se tu antecipar muito o plantio da cobertura de inverno, ela não desenvolve, daí ela fica parada ali, não vem, e aí ela não dá a altura, né, de palhada que tu precisa. Então, eu atraso um pouquinho a semeação e boto uma adubação para ela arrancar, né? Então, tem dado resultado melhor. E, claro, calagem, temos feito análise aí, e para tentar ter um solo mais equilibrado possível, né? E eu conversava com o pessoal aqui da Emater, aqui do escritório, a gente está com uma ideia de para o verão fazer umas análises foliar, né, para ser mais preciso. Então, tentar sempre trazer mais vida para o solo, né, para tentar conviver com esses problemas aí, né. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Acho que seria mais ou menos isso, não sei se teria mais alguma questão. A seca também foi um problema também que afetou nossos parreirais aqui também, estamos com um ramo muito curto, né, e então, para a próxima safra, a gente está meio surpreso de ver o que vai acontecer, porque o galho tá metade, amadureceu só pela metade, o restante secou verde, né? Então a gente não sabe o que ela vai responder agora esse ano, né? Essas barreiras, né? Seria isso. Que bom, Fábio. Muito boa a tua apresentação. Eu acho que ao longo do módulo a gente vai ter uma série de perguntas. É muito importante a tua participação, né? Para a gente interagir melhor com o pessoal. E vamos continuar agora com o nosso colega da Emater, o engenheiro agrônomo Vivaro Zago, a TR em Produção Vegetal da Emater Regional de Soledade, e que vai falar um pouquinho para a gente, tá? Boa tarde, pessoal. Muito bom estar conversando novamente com os agricultores, com os técnicos da nossa região e das outras regiões desse estado e mesmo do país, como eu sempre digo. Cabe salientar aqui que a excelente conversa que a gente teve com o Fábio, né, expondo aí a sua realidade, né, um jovem produtor, um jovem viticultor, né, que segue, digamos assim, a tradicional produção de uvas aí da família, né, e está tendo aí bons resultados na sua propriedade, está conseguindo ter na viticultura a sua principal fonte de renda, assim como ele mesmo disse, né. Muito bom, Fábio, obrigado aí pela participação. E eu vou dar seguimento aqui, muitas coisas que eu vou falar aqui vêm ao encontro do que o Fábio comentou durante a fala dele. Eu quero dizer para os nossos telespectadores que a gente está trabalhando esse curso, né,
E se falando em doenças de viticultura, né, a gente traz aqui as doenças das variedades de uvas americanas, que é a realidade da região aqui, da região da Serra do Botucaraí, a região do Vale do Rio Pardo, e até pode se estender para a região do Vale do Taquari, que são realidades um tanto semelhantes, aonde se tem produção de uvas americanas, que são utilizadas aí para a produção para subsistência, para elaboração de vinhos de mesa, vinho colonial, elaboração de suco, e comercialização da uva in natura também, né? Se destaca aqui a região do Centro-Serra, da onde vem o Fábio, né? Municípios aí, Barama, Sobradinho, tem uma boa produção de uvas dessas variedades que a gente citou, e toda a região tem agricultores que trabalham com viticultura, produzindo para a sua subsistência e também comercializando parte da produção. Lá em Cruzilhada a gente tem um grupo de produtores que trabalha aí com uvas americanas, inclusive a BRS Violeta, que é um material desenvolvido aí pela Embrapa. E lá em Cruzilhada tem outra realidade lá, que tem as empresas que trabalham com uvas viníferas, que não é a nossa abordagem de hoje. Nós vamos trabalhar mais com uvas americanas, assim como eu disse. Então, muito do que eu vou falar está mais direcionado para esse tipo para essas cultivares de videira. Se falando aqui em doenças em viticultura, eu vou colocar algumas medidas preventivas importantes, né, que a gente deve trabalhar nos nossos vinhedos, visando minimizar o problema de doenças, que a gente vai falar mais detalhadamente na frente. Eu vou conversar sobre doenças da parte aérea, doenças foliares. O colega Lucas vai trabalhar as outras doenças, né, doenças de fruto, doenças de caule, de raiz, enfim. Mas muitas coisas, tudo interligado, na verdade, o assunto que a gente vai abordar aqui. Dentre as medidas preventivas importantes, o Fábio já falou, o tratamento de inverno, né, com cauda sulfocálcica, com cauda bordaleza, é muito importante para se prevenir, para reduzir a fonte de inóculo de doenças que vão se desenvolver durante a primavera. Por exemplo, antracnose, escoliose. Então, o tratamento de inverno é muito importante, é uma medida preventiva importante. A poda de produção adequada, o que a gente observa em muitos parreirais aí, que se forma um verdadeiro guarda-chuva, né, porque se deixa bastante gemas, se fala em 100, 120 gemas por hectare, né, daqui a pouco tem 200 mil gemas por hectare, então fica um parreiral muito fechado, e nesse ambiente fechado, onde não tem incidência de raios solares, tem pouca ventilação, é um ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças. Falo aqui de parreirais em sistema de condução latado. Outra questão que o Fábio também colocou, a questão da nutrição equilibrada. Uma planta com nutrição equilibrada vai ser uma planta mais resistente à incidência de doenças. Principalmente a questão do nitrogênio, o excesso de nitrogênio já está comprovado que favorece a incidência de doenças. Então, equilíbrio na adubação. Outra questão, as plantas de cobertura são excelentes, materiais que devem ser trabalhados durante o inverno e também o verão, mas principalmente no inverno, né? Porém, tem que ser manejadas antes que haja brotação das videiras, porque se estiver vegetando material de cobertura, vai propiciar um ambiente mais úmido e vai desenvolver doenças importantes aí. A poda verde é outra medida importante, é uma poda de primavera, como eu coloquei aqui, que deve ser realizada aí, retirando excesso de ramos, por exemplo, se deixa só um ramo por gema, se tira excesso de folha e até alguma desponta, mas principalmente a retirada do excesso de ramos e algumas desfolhas permite uma melhor incidência de raios solares e também uma ventilação desse parreiral. A doença, como se desenvolve a doença? Pode ser doença fúngica, mas vamos tratar aqui mais doenças fúngicas, que é o nosso foco do nosso assunto. Esse triângulo todo mundo já deve ter visto muitas vezes, né?
que trabalha aqui o patógeno, que é o fungo em si, o hospedeiro, que é a planta, no caso aqui a videira, e o ambiente. O que favorece o desenvolvimento da doença são todos esses fatores em conjunto. Se a gente tem um ambiente desfavorável ao desenvolvimento do patógeno, não vai ocorrer a doença. Por exemplo, nesse ano passado a gente teve um ano bastante seco, né? E um ano que houve redução da incidência de doenças fúngicas, por quê? Porque a maioria dos fungos se desenvolve em ambiente com umidade. Então, o ambiente favorece muito o desenvolvimento da doença, de doenças fúngicas. Por outro lado, precisa também ter o agente presente, o patógeno. Então, o tratamento de inverno reduz a fonte de inóculo, reduz o número de sementes, digamos assim, do fungo. Também favorece essa questão para reduzir a incidência de doenças. Seguindo, vou trabalhar aqui de forma bem rápida, né, um assunto bastante longo, a gente tem pouco tempo para abordar, né, mas a gente vai tentar fazer uma abordagem rápida das principais doenças da parte aérea, de videiras americanas, e também aqui tem algumas doenças que são que atingem também uvas viníferas. Mas, como eu falei antes, a abordagem é mais no sentido de uvas americanas. Uma doença, coloquei mais ou menos por ordem de surgimento. A escoliose, né, é uma doença que ocorre nessa época, aqui nas condições do Rio Grande do Sul, os parreirais estão em brotação, início de brotação. Nessa época ela ocorre, ela acontece quando tem um ambiente com alta umidade, períodos longos de chuva, né, e temperatura ao redor aí de 20 graus centígrados. É uma doença que acontece no início da brotação. Aqui as fotos ilustram, né, ela ataca as folhas, ataca os ramos, e ela se assemelha à antracnose, que vai ser o slide seguinte, mas tem algumas diferenças que a gente observa, dá para se diferenciar. Porém, os produtos que controlam essas doenças praticamente são os mesmos produtos que controlam a escoliose também controlam a antracnose. A antracnose talvez seja uma das, talvez não com certeza, uma das principais doenças aí da viticultura, né? Ela se desenvolve também nesse período inicial de brotação, nessa época que nós estamos agora, né? E é provocada aí, o ambiente propício para desenvolver esse fungo é justamente a alta umidade provocada pela precipitação, pelo nevoeiro e pelo orvalho. A situação que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul essa semana, né, é bastante favorável ao desenvolver essas doenças. E a temperatura, uma temperatura amena, em torno de 20 graus, favorece o desenvolvimento dessas doenças, que ocorre justamente no início da brotação. As fotos aqui ilustram, né, eu vou comentar, mas elas já mostram como que acontece, né, começa nos brotos, né, vai para o ramo e depois atinge também as bagas. Então é uma doença bastante importante, uma das principais doenças aí da viticultura. Míldio, acredito que essa é a principal, eu considero a principal doença. O míldio, ou também chamada de mofa, em algumas regiões, o pessoal chama de mofa. Essa doença acontece normalmente um pouquinho mais pela frente, mas já inicia no período de floração da videira. É uma doença que acontece com temperaturas aí um pouco superiores, né? 18 a 25 graus, até temperaturas maiores, são propícias ao desenvolvimento dessa doença, juntamente com umidade alta, chuva e orvalho. Ela acontece mais para frente, no meio da primavera, quando a brotação está em plena brotação, né, forma um ambiente propício com umidade, calor, e aí é o momento que se desenvolve essa doença. Então, as fotos aqui mostram, né, começa na folha, essas manchas que chamam mancha óleo, né, na parte superior, na face superior, depois na face inferior está uma parte mais acinzentada, e também vai para os cachos, né,
onde que acontece essa desintegração e acaba afetando severamente a produção. Tem casos que pode, se não for feito o tratamento, pode ser perdas aí até de 100% da produção, em caso de um manejo inadequado, né, em anos chuvosos aí, mas existe aí uma série de produtos que a gente pode trabalhar e controla facilmente. O ídio é uma doença semelhante ao míldio, porém ocorre em situações praticamente opostas. O ídio vai ocorrer quando tem uma situação de falta de chuva, de baixa umidade relativa e calor. Quando falta chuva, vai surgir o ídio. Desaparece o míldio e surge o míldio. Então, ele tem as bagas se racham, ele tem na face superior essas manchas esbranquiçadas, acinzentadas, né, e forma rachaduras nas bagas. Mas acontece sempre quando ocorre um veranico, quando ocorre falta de chuva, umidade relativa baixa, e os produtos que controlam o ídio também controlam o míldio. Mancha das folhas é a última da minha lista. É uma doença que ocorre sob condições de calor e umidade. Ela ocorre sempre na pré-maturação e na pós-colheita. É uma doença bastante importante, inclusive no Centro Serra, né, conversando com o Fábio, está ocorrendo bastante naquela região. É uma doença que ocorre na pré-maturação e segue de pós-colheita. É uma doença que é muito importante tratar ela, porque a folha deve permanecer na videira depois da colheita. Então, mantendo a folha depois da colheita, o que vai acontecer? Esse ramo vai amadurecer, né? Essa folha vai fornecer energia para amadurecimento do galho, e tendo o ramo maduro, vai refletir na produção do próximo ano. Então, é uma doença que ocorre na pré-maturação e ela se estende pós-colheita. Se sabe muito bem que se deve também fazer o tratamento das videiras no período pós-colheita, justamente para manter a folha por um período aí de 2, 3 meses, quanto mais longo possível, permitindo aí uma maturação melhor dos ramos produtivos. Coloquei aqui alguns produtos aí, a gente não vai conseguir desenvolver tudo, até porque o tempo é bastante curto. Mas pensando aí nas doenças iniciais, que a gente comentou, as doenças de início de ciclo de brotação, escoliose e antracnose, né? A gente cita aqui no manejo convencional o produto Delan, que é um produto protetor, ou então um produto de contato, né? Que tem boa ação sobre essas duas doenças iniciais aí, antracnose e escoliose. Quando que se faz as aplicações, né? Eu repeti várias vezes aqui que ocorre no início da brotação, e justamente nesse período aí, na escoliose, coloca no início quando a parreira tiver ponta verde, ou 2, 3 folíolos, no início da brotação, exatamente, propriamente dito, aí já começa a se fazer o tratamento com Delan. E posteriormente se faz outro tratamento aí, para também controlar a antracnose, né? Então, nesse período inicial de brotação. E pode-se alternar com algum outro produto ali, usar 2 vezes Delan, quem sabe, e entrar com algum outro produto aí, para complementar esse tratamento no início do período de brotação. Depois, comentei antes, né, depois vem a questão do míldio, que é uma das principais doenças, e aí nós temos vários produtos aí no manejo convencional, né? Coloquei aqui grifados aí, mancozeb, ritomil, os cobres, né? Então, assim, nesse período, dependendo da condição climática, se for uma condição climática de bastante umidade, com bastante chuva, um período bastante chuvoso, uma primavera chuvosa, é interessante nós trabalharmos com alguns produtos sistêmicos, que ele vai ter uma melhor ação para com a doença. E a gente pode trabalhar também
depois que a uva tiver atingir o tamanho aí de uma ervilha, o tamanho de chumbinho, como o pessoal comenta, a gente pode trabalhar com cobres. Aí tem uma gama muito grande de cobres, começando pela calda fortaleza, né, que são produtos de contato, mas a gente pode levar parte da primavera com esses produtos. E observando que esses produtos não têm mais efeito, por uma questão de climática, daqui a pouco de bastante chuva, entra-se com um produto mais forte. Dentro dessa lógica, nós temos aqui produtos aí, à base de os mancozebes, o próprio ridomil, tem na sua constituição enxofre. Existem algumas cultivares que têm uma certa intolerância, suscetibilidade ao enxofre, ou seja, o enxofre acaba prejudicando, intoxicando. Então, não é interessante que se trabalhe só com produtos à base de mancozebe, por exemplo. Se entra com algum outro produto aí, um cercobin no meio para fazer uma aplicação alternada de princípios ativos. Pensando em materiais aí, Bordeaux, Concorde e derivados aí de Bordeaux, que tem as BRS, Cora, Rúbia, que tem um pouco de problema com o enxofre. O ídio, então, essa doença que ocorre justamente no período mais seco, tem um produto muito eficaz aí, que é Folicor, o próprio ridomil controla, as manchas foliares. As manchas foliares, o próprio controle do míldio também acaba controlando as manchas foliares. O Folicor é um produto que é um triazol, produto bastante interessante para controle de manchas foliares, porém, as manchas foliares, como eu disse, ela ocorre num período aí pré-maturação. Então, eu tenho que observar a questão do período de carência. Eu posso entrar com um tratamento com Folicor ou um outro triazol, e depois, mais próximo à colheita, eu entro com um produto mais no sentido orgânico. Aí. Trabalho feito aqui pelo colega da Embrapa, o Lucas, trabalhou com Agromos, que é um biofertilizante, antes da colheita e tem tido bom resultado. Ou seja, começa com um produto mais forte e depois trabalha antes da colheita com um produto mais leve, e depois, posteriormente, após a colheita, pode entrar novamente com outros produtos aí, para tentar manter a folha por um período maior no período pós-colheita. Também fiz aqui um slide sobre manejo orgânico. Algumas variedades americanas é possível a gente trabalhar dentro do manejo orgânico. Existem variedades mais resistentes aos fungos, principalmente, que é o assunto que eu estou abordando aqui. Por exemplo, a variedade Concorde, ou francesa, como é chamada popularmente, é uma das mais resistentes aí à questão de fungos. E ela se comporta muito bem com o manejo orgânico. Concorde, Bordeaux, se a gente for para a Isabel, as Niágaras já um pouco mais, são mais suscetíveis. Existe produção, por exemplo, de uva Niágara em ambiente coberto, que tranquilamente a gente consegue trabalhar no manejo orgânico. Coloquei as mesmas doenças para trabalhar no manejo orgânico, né? Principalmente se tratando em áreas menores, em áreas para subsistência, venda de excedente para consumir natura e alguma elaboração de vinho colonial. Então, escoriose e antracnose, a gente pode trabalhar aí com calda de cinza, a 1%, se utilizando também intercalado aplicações de fertilizantes, de biofertilizantes. Existe no mercado uma série de biofertilizantes prontos, dá para se
fazer em casa, por exemplo, o Super Magro, que eu citei aqui, né? A própria calda sulfocálcica, né, a 0,5% aí, coloquei aqui exceto nas Bordeaux e Concorde, né, porque tem esse problema que afeta negativamente, que pode ocorrer fitotoxicidade nessas variedades. Então, nesse caso, a gente já trabalha com caldo de cinza e descarta a calda sulfocálcica. A questão do milde, a gente pode trabalhar muito bem com calda bordaleza, aplicações sucessivas, aliás. Se sabe que a cada chuva de 30 milímetros tem que se repetir, então tem que ser regularmente, normalmente semanal. Então, apliquei de uma chuva de 30 milímetros, tem que aplicar de novo. A questão da concentração, se for um período onde tem mais chuva, eu concentro um pouco mais, né? Posso trabalhar com biofertilizantes também intercalados. O oídio, eu posso trabalhar, tem alguns trabalhos aí com o bicarbonato de potássio, tudo comercial Coligrim, calda bordaleza e similares. Questão das manchas foliares, os biofertilizantes aí têm dado bom resultado. Trabalho com o agromosco, o microgel e a própria calda bordaleza aí. No sistema orgânico de produção, a gente trabalha com calda bordaleza pós-colheita aí para manter a folha aí por um período de 2, 3 meses pós-colheita, aí 2 meses, digamos assim, sem problema. Então, existe a possibilidade aí também de nós trabalharmos o manejo orgânico nos cultivares americanos, observando a particularidade de cada um. Como eu disse, uma Concorde é muito mais fácil trabalhar com manejo orgânico do que uma Isabel. Vou fazer um exercício aqui, em cima do que a gente comentou até agora, né? Eu recebi essas fotos aqui ontem dos meus colegas lá da região do Centro, e o dois patentes de ontem, que a gente está nesse estágio, nessa fase. As videiras naquela região, essa aqui é uma Bordeaux, está nessa fase. Floral aí. Qual o tratamento nessa época? Então, o produto, se for no manejo orgânico, biofertilizante, né, posso usar calda sulfocálcica, sem problema. Para controlar as doenças do momento, que surgem nesse momento, a escoliose, então, e a antracnose. Logo ali na frente vem as outras doenças aí, de acordo com a situação ambiental. Logo na frente ocorre o milde. Esse aqui é o meu último slide, e vou trabalhar um pouquinho aqui da tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. Né? De nada adianta ter um produto muito bom se a gente falha na hora de fazer a aplicação. Qual é o primeiro ponto? Atingir o alvo. Eu quero atingir o alvo. Atingir o alvo aqui seria o fungo. E aí eu tenho que pensar em pontas, em bicos adequados para aquela situação. No caso de fungicidas, a gente trabalha com gota média, gota fina, né, que tem aí uma boa cobertura. Se pensando aí em 70 a 100 gotas por centímetro quadrado. Bom, como é que eu vou medir isso? Existe aí um papel que a gente mede com um espelho, dá para medir. O ideal é procurar assistência técnica para fazer uma medição, se está tendo uma boa cobertura. Outro ponto importante aí é a questão da temperatura. Eu tenho que aplicar numa temperatura de 25 a 28 graus, de preferência.
não posso aplicar, e logicamente nessa época não vai ocorrer temperaturas, só com algumas exceções, temperaturas abaixo de 10 graus, abaixo de 15 graus também não é ideal aplicar. Então, temperaturas de 25 a 28 graus, umidade relativa do ar é muito importante, 60% a 70%, né? Essa umidade relativa ideal para se fazer a aplicação de produtos fúngicos. Velocidade do vento de 3,5 a 6 km por hora. O que é isso? É uma brisa leve, que a gente vai sentir uma brisa leve, mexe um pouco os galhos, enfim. Esse é o momento ideal de fazer a aplicação. Temperatura alta, umidade relativa baixa e velocidade do vento maior sempre ocorre na hora do meio-dia, 10h30 até 3 horas da tarde. Então, evitar esses períodos que vão ter, principalmente, umidade relativa baixa, temperatura alta, que vai se perder muito produto. O uso de adjuvantes também é bastante positivo, né? Pode ser feito adjuvantes em casa, aí, com cactos, com babosa, com figo da Índia, e tem os adjuvantes prontos para comprar. Mas é interessante, principalmente se tratando em produtos protetores ou produtos de contato, se fazer, se colocar junto com a cauda esse produto para ter uma melhor aderência do produto na folha, né? E vai ter uma eficiência melhor na aplicação do produto. A minha parte, mais ou menos, está concluída. Eu peço eu vou passar para a colega Patrícia, e o colega Lucas Garrido, da Embrapa, acho que pode complementar alguma parte do que eu falei, tranquilamente, pode ficar à vontade, Lucas. E depois a gente volta no debate para complementar alguma coisa que faltou. Patrícia, passo para ti. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu estou com um probleminha aqui na minha webcam, mas vamos adiante. Então, é importante as suas considerações. E algumas coisas que tu falaram são bem importantes, entre elas, assim, é conhecer essas condições climáticas, né, que são favoráveis às doenças. Então, independente do suporte técnico para o produtor, também é muito importante começar a dominar um pouco, né, essas condições, justamente para fazer as suas escolhas, né, ou mesmo, se não souber, procurar ajuda do suporte técnico, né, porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e às vezes, eu acho que é tal coisa, né, acho que é tal problema. Não, vamos pensar. Se a gente não tem certeza, vamos procurar um suporte para tentar identificar corretamente, né, o agente patogênico, o problema, a doença que a gente está tratando. Ali, como o Sereta falou no início, né, a preocupação das intoxicações é um problema muito sério, né, e não é só para o produtor, porque isso aí se estende para o consumidor e para o ambiente também. Então, é importante a gente procurar cada vez mais se informar, né, de forma correta para montar sua estratégia de ação. Agora, nós vamos, assim, pessoal, vocês podem ir postando as perguntas ali no chat, que aí no final da apresentação do Lucas, a gente vai responder, tá? Então, agora eu vou chamar o Lucas Garrido, né, que é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em fitopatologista, né? O Lucas também foi nosso colega extensionista da Emater, né? E atualmente ele trabalhou na Emater do Paraná, né? E atualmente é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho desde 1998 e atua como pesquisador na área de doenças da videira. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde, obrigado, Patrícia. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite
feito para a gente participar dessa live, nominando ali a Embrapa Clima Temperado, a Emater Ascar, aqui do Rio Grande do Sul. E então, pessoal, o que me cabe falar nessa apresentação é o manejo das doenças do tronco e podridões do cacho. Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, pessoal, manejo integrado das doenças da videira. A gente tem que pensar no seguinte ponto. Existem várias doenças que atacam a parreira. O Fábio, o produtor, ele apresentou as dificuldades que está diminuindo ali a produção, problemas, ele citou uma praga, a pérola da terra, ele citou a questão ali de, às vezes, morte de parreiras, mas vamos pensar no seguinte, temos as podridões do cacho, que eu vou abordar para vocês, que é, no caso, a podridão cinzenta ou botrytis, a podridão da uva madura, também conhecida como glomerela, a podridão amarga, que essas doenças atacam tanto uvas viníferas quanto americanas. Vou falar sobre a podridão descendente, que é uma doença que ocasiona o declínio e morte de videiras, e doenças do solo, como a fusariose, o pé preto e a doença de Petri. Bem, pessoal, para a gente controlar a doença, a gente precisa saber identificar direito a causa. Eu já vi situações aqui na região da Serra Gaúcha de produtor perder 100% da produção por fazer uma identificação errada. Certa vez tinha um vinhedo de uva Itália sob cobertura plástica, e aí simplesmente o produtor achava que era míldio, e fez várias aplicações, toda semana fazia aplicação e ele perdeu 100%, porque ele achava que era míldio, e a doença era a podridão cinzenta. Ou seja, simplesmente ele utilizou produtos que são adequados para o míldio, só que não tinha efeito para controlar o botrytis. Então, quando a gente observa essas fotos aqui, são fotos de sintomas de podridão cinzenta. Nas folhas, isso é uma uva Isabel, ocorrem essas manchas castanhas quando ataca as folhas. De um modo geral, costuma atacar só os cachos, mas em algumas situações costuma atacar as folhas. E essas manchas castanhas, às vezes o pessoal acaba confundindo como sendo míldio. O que eu digo é o seguinte, vire a folha, olha na parte de baixo, se não tiver esporulação, aquela inflorescência branca que o Zago mostrou ali, não é míldio, é, no caso, botrytis. Vamos lá, nos ramos ocorrem umas lesões castanhas próximo ao nó, e simplesmente, isso daí, com o passar do tempo, o ramo acaba até quebrando. Se a gente observar, direita em si, o que é uma flor onde a calíptera não soltou, aquele chapeuzinho da flor, que durante a floração ele é desprendido, ali o micélio corre das flores ali, forma que a volta isso é podridão cinzenta. A outra doença que o pessoal considera, às vezes, importante do que o botrytis é a podridão da uva madura, também conhecida como vai ocorrer quando a uva está na fase de maturação. Como é que a gente pode identificar essa doença? São aquelas
gotículas, elas murcham uma uva passa, ou seja, ela murcha completamente. E para a gente fazer a identificação, basta observar, tem as pontuações alaranjadas, glomerela. Vamos a uma outra doença. Antes de passar para os não só aqui na região do Gaúcha, mas em outras regiões também do país, em São Paulo, de Minas, o pessoal de Petrolina às vezes tem dificuldade de controlar, e eu vou dar várias dicas para vocês. Se vocês efetuarem o controle adequado, vocês não vão ter a questão da glomerela. O detalhe é retirar os cachinhos depois esses se safra outra nesses cachinhos mumificados, ou seja, essas baguinhas mumificadas ali sobre o solo, que vai ser a fonte das sementinhas do fungo para novas infecções. Então, se torna importante efetuar a retirada do vinhedo desses cachos mumificados. Esse é o maior detalhe. E a doença ela é agravada, evidentemente, por chuva. Se tiver um ano de laninha, um ano mais seco, a glomerela não vai afetar. Agora, se tiver um ano chuvoso, principalmente ali na colheita, ela vai correr à solta. A outra doença que também ocorre das podridões do cacho é a podridão amarga. A podridão amarga, no caso, para mim diferenciar de uma glomerela, observem as bagas. As pontuações são pontuações negras. Isso daí nada mais é do que as sementinhas do fungo que se formam sobre as bagas. Se é negra, é podridão amarga. Se é avermelhado ou alaranjado, é glomerela. Se é um bolor acinzentado, é botrites. Ou seja, dá para diferenciar as três doenças. Podridão amarga, de um modo geral, é uma podridão mais fácil de se fazer o controle. Vamos lá. Falando agora das podridões do tronco, pessoal. Podridão descendente, ou também conhecida como morte descendente. Pense no seguinte, pessoal. Ali a primeira planta ali, vocês observem que é característico. Uma parte da planta continua vegetando e a outra, ela seca, os esporões não brotam e aí, simplesmente, com o passar do tempo, toda a planta entra em declínio e morre. Nas folhas, a gente observa as folhas ali avermelhadas ali. Isso daí, por que elas ficam assim? Isso daí acaba sendo como se fosse uma deficiência. Mas deficiência por quê? Porque o fungo causador da podridão descendente, que é causado por Botryosferia, entre outros, eles crescem no interior dos vasos. Se vocês observarem a foto do meio, vocês vão observar já um apodrecimento interno. Nas três fotos de baixo, vocês vão observar o quê? Vocês vão observar que são mudas de videira, tá? E a outra dica que eu passo para vocês é o seguinte: por onde penetra o fungo causador da podridão descendente? Ele penetra por ferimentos. Gravem isso. Ferimento da poda é uma porta de entrada para o fungo. Durante o processo da enxertia, é outro ferimento que abre porta de entrada. E no caso das mudas, esse fungo ele vai entrar pelo ferimento da enxertia, e se vocês observarem as fotos de baixo, começa a crescer no interior dos vasos, e aí simplesmente se torna inviável praticamente a gente pensar em utilizar essas mudas. Por quê? Porque depois ali de 6 meses a 1 ano, elas entram em declínio e morrem. Por quê? Porque todos os vasos vão estar entupidos. Não vai ocorrer a circulação da seiva.
Aqui nós temos, pessoal, 3 doenças importantes que atacam o sistema radicular. A primeira delas, doença de Petri. Tá? A doença de Petri, como é que ela penetra? Ela penetra pela base da estaca. Tá? E aí, o que acontece? O fungo está presente no solo já infestado, ou, às vezes, veio de uma estaca já contaminado. E aí, o que acontece? Simplesmente ocorre a colonização, a entrada do fungo pelo ferimento da base da estaca durante o processo de enraizamento e vai crescendo no interior. O sintoma característico são essas pontuações que a gente observa no interior, ali na região do lenho, a gente observa essas pontuações pretas, e muitas vezes solta até uma gosminha preta. Nada mais é do que uma massa de sementes do patógeno. A outra doença é a fusariose. Foi uma doença bastante importante, tá? E essa doença importante, ela simplesmente chegou a matar muitas parreiras aqui no Rio Grande do Sul. Ela é nativa daqui do Rio Grande do Sul, um pedaço de Santa Catarina, principalmente a região aqui da Serra, indo para o norte do Rio Grande do Sul, só que ela é um fungo de solo que causa, é o Fusarium oxysporiforme specialis herbemontes. Entretanto, com a substituição do porta-enxerto pelo Paulsen 1103, ela perdeu sua importância. E a outra doença, também é importante, é o chamado pé preto da videira, que é causado por vários patógenos, Ilionectria, Cilindrocarpum, Cadófora, e assim vai. O que tá vendo o que aconteceu? Que caiu a conexão geral do YouTube, tá? Então, a gente vai pedir desculpa a todos, não aí faz parte, né, dessa tecnologia. Né? Às vezes, a gente tem que dar uma paradinha para retomar bem, porque senão não fica, uns escutam, outros não, e fica falhando. Já vamos retomar. Ó, o Francisco está dizendo que voltou. Lucas, tenta retomar aí, para retornar o slide, por favor. Eu preciso do comando que o Francisco me passe aqui, que eu não tenho a setinha aqui para mudar. Só um pouquinho. Aí, ok. Patrícia? Não, tu avançou, retrocede. Esse que tu estava falando da doença de Petri. Pessoal, desculpa pelo problema na conexão. Existem essas doenças, essas 3 doenças, existem outras, mas essas são as principais que causam problemas de doenças de raiz, e essas doenças de raiz depois vão afetar o tronco da videira. Uma delas é chamada de doença de Petri. Essa doença, bem como a do pé preto, penetra pela base da estaca. Quando se coloca a estaca para o enraizamento, esse ferimento favorece a porta de entrada dos fungos causadores da doença de Petri e do pé preto. Na doença de Petri, o crescimento dentro dos vasos vai ocasionar depois o entupimento dos vasos ali na região do colo da planta. E aí o sintoma característico, se a gente faz um corte transversal, essas pontuações negras, geralmente em forma de círculo. E ocorre a liberação, como se fosse ali de uma resina preta, umas pontuações negras. Isso nada mais é do que as sementes do fungo. Se você faz um corte longitudinal, né, nessa foto aqui da esquerda de baixo, vocês vão observar um escurecimento negro no interior. Já na questão do pé preto, ocorre também pela entrada na base da planta ou em ferimentos de raiz,
e aí simplesmente vai ocasionar o apodrecimento de raízes e do colo da planta, e a planta entra em um processo de murcha e morte. Lembra-se que o produtor Fábio, ele falou da pérola da terra. A pérola da terra é uma praga, é importante, entretanto, não é a pérola da terra que mata a planta. A pérola da terra, ao se alimentar, ela abre a porta de entrada para quê? Para o pé preto ou para a doença de Petri penetrar dentro da planta, e são depois esses fungos que vão ocasionar o murchamento e a morte da planta. E a doença ali do centro, a fusariose, ela é causada por um fungo que é nativo daqui do Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, só que essa doença ela foi muito importante no passado e foi controlada a partir da década de 80 pela substituição do porta-enxerto. Por exemplo, o pessoal plantava 5-BB, SO4 e muitos outros, e ocorreu uma reconversão da viticultura para o porta-enxerto Paulsen 1103, que é resistente à fusariose. O Paulsen é resistente à doença de Petri, ao pé preto? Não, não é. Naquela época também não existia a doença de Petri e o pé preto. E essas doenças praticamente começaram a surgir a partir dos anos 2000. Entretanto, existem medidas, quando a gente fala em manejo integrado de pragas, que é suficiente para controlar essas doenças. Vamos então para o próximo. Como eu mostrei vários sintomas de doenças, e aí às vezes é difícil para gravar e até diferenciar, para a gente saber controlar direito as doenças, a gente precisa saber identificar corretamente. Existem esses manuais que podem ser baixados pela internet, estão na página da Embrapa Uva e Vinho, nós procuramos reunir as melhores fotos de sintomas de doenças, não só dessas, mas como as outras doenças da videira, para que facilitasse depois a sua utilização a campo. Bem, pessoal, quando a gente fala de doença, ali o Zago chegou a apresentar o triângulo, e aí eu tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho as podridões do cacho, do lado direito as doenças que causam problemas no tronco e nas raízes. O ambiente interfere. Se a gente for pensar nas podridões do cacho, um ambiente mais úmido favorece o ataque dos patógenos causadores dessas doenças do cacho. Mas se eu tenho aqui uma planta, que no meu caso é a videira, que simplesmente ela está sob cultivo protegido, eu não vou ter problema de podridão da uva madura, nem da podridão amarga. Por quê? Porque eu estou tirando a umidade. Mas não funciona para a podridão cinzenta? Não funciona porque só a umidade do ambiente, mesmo que o cacho não esteja molhado, é suficiente para o desenvolvimento da podridão cinzenta, mas eu consigo controlar as outras doenças. Mas eu estou numa área nova que não tem esses patógenos e eu tomei todo o cuidado com o material vegetativo, ou seja, eu estou afetando aqui, não existe o patógeno na área, então também não vai ter doença. Quando eu estou falando dessas podridões do tronco e de raízes, é a mesma coisa. Se você evitar os ferimentos na planta hospedeira, mas como é que eu vou evitar? Não, você vai ter ferimentos na planta, por exemplo, da poda, e aí eu tenho que simplesmente fazer o quê? Eu tenho que proteger. Se eu estiver protegendo, o patógeno não vai entrar. Se eu estou pensando nas doenças de raiz, por exemplo, a fusariose, se eu estou usando um porta-enxerto Paulsen 1103, ele é resistente, então pode existir o fusário causador da fusariose, o ambiente pode estar favorável, só que a planta é resistente, aí eu consigo controlar a doença. E na questão daqueles ferimentos na base da estaca, se eu fizer uma devida proteção e outras medidas que eu vou falar a seguir, praticamente eu consigo controlar a doença. Bem, os danos dessas doenças, pensando em podridão do cacho, o que é? É menor grau Brix, ou seja, menos açúcar nas bagas. Se eu vou preparar vinho, o vinho vai ser mais ácido. Depreciação, se eu vou vender essa uva e ela vai começar a apodrecer na gôndola do supermercado, vai ter uma depreciação, menor qualidade e redução na produção. Se eu estou pensando nos danos causados pelas podridões do tronco e raiz, eu tenho
Pensem bem, menor absorção de água, nutrientes, menor translocação da seiva, maior respiração, ou seja, a planta respira mais do que faz fotossíntese, menor reserva, menor acúmulo de reserva, a planta começa a definhar. Menor produção, porque vai afetar, porque teve menor translocação, teve menor absorção, e aí acaba culminando no quê? No declínio e morte de plantas. Bem, pessoal, momento de maior suscetibilidade para a gente fazer o controle. Se eu estou falando da podridão cinzenta, eu tenho que fazer 3 aplicações. Quais são os momentos de maior suscetibilidade? Floração, início da compactação do cacho e 30 dias antes da colheita. Se eu estou pensando na podridão da uva madura, floração, grão-ervilha, início da compactação do cacho e início da maturação. Podridão amarga, início da compactação e início da maturação. Podridão amarga, conforme eu disse antes, é mais fácil de controlar do que as outras 2 doenças. Ah, mas eu não tenho essas doenças no meu vinhedo, eu preciso fazer o tratamento? Não. Você vai fazer se você tiver um histórico dessas doenças na área. Caso contrário, não fiquem aplicando produtos sem necessidade. Se eu estou falando em podridão descendente, é a proteção dos ferimentos da poda, ou ali os cuidados de ter uma certa higiene durante a enxertia. E se eu estou falando de fusariose, se eu tenho material, um porta-enxerto suscetível, ele vai ocorrer mortes direto, ou seja, todo ano você vai ter um certo número até que você substitua o porta-enxerto por um resistente. Pé preto e a doença de Petri penetra por ferimentos, na muda, nas raízes ou ali na base da estaca. Ou seja, tem que ser feito o devido tratamento. Bem, falando nas podridões do cacho, quais são as medidas recomendadas? Pessoal, primeiro, combinação, rotação entre produtos sistêmicos, contatos e biológicos. Atualmente nós temos vários produtos biológicos que podem ser utilizados e é permitido em agricultura orgânica. Ou seja, não se deve usar só o mesmo produto sistêmico. Por quê? Por causa da geração de resistência por parte das populações do patógeno. Adoção de práticas de sanitização, é o que eu tinha falado. Fazer, às vezes, ali uma limpeza, ou seja, aplicação ali de um produto para você diminuir as fontes de inóculo do patógeno, são medidas recomendadas. Eliminação dos cachos mumificados e ramos infectados do vinhedo. Se lembra que eu falei que era uma dica para controlar a glomerela. Poda verde para permitir melhor circulação do ar e reduzir o microclima favorável ao patógeno. O próprio Zago, ele citou na apresentação deles, às vezes o vinhedo totalmente fechado, você cria um microclima que é mais favorável para o ataque desses fungos. O tratamento de inverno, que ele também comentou, ajuda também a reduzir as fontes das sementes desses fungos. E a questão daqueles vinhedos de uva de mesa, que são sob cobertura plástica, ajuda a reduzir. Vai controlar 100% ali a podridão cinzenta? Não vai controlar 100%, mas ajuda a controlar também as outras doenças. Quando a gente fala de podridão descendente, pessoal, a podridão descendente é uma doença importante. Às vezes, os produtores eles dão muito mais atenção para as doenças ali foliares e acaba se esquecendo que a podridão descendente é uma das principais causas do declínio e morte de vinhedos, tá? E aí o pessoal que simplesmente não está mais produzindo e tudo. Pensem bem, são aqueles esporões secos que não brotam, são aqueles ramos secos que às vezes não suportam nem um cacho. Primeira coisa, utilização de mudas sadias. Falei para vocês, ferimento na poda, se tiver contaminado, essa muda não tem futuro. Proteção dos ferimentos da poda, ou seja, depois da poda, a gente precisa fazer um tratamento desses ferimentos. E existem vários produtos,
qualquer fungicida, até eu escrevi alguns aqui embaixo, cúplicos, difeconazole, que é o score, ou folicor, ou um cabriotop, direto, fiz a poda e já faço a aplicação? Não. Eu faço a poda, espero ali em torno ali de 2, 3 dias, por causa do choro da parreira, caso contrário, se você fizer imediatamente, o produto vai ser jogado para fora. Eliminação dos restos da poda, é onde o fungo sobrevive, naqueles ramos contaminados, pedaços de tronco de parreiras que morreram, isso daí tem que cair fora do vinhedo. Irrigação adequada, por quê? Com estiagem, a podridão descendente ela é mais agravada. Tratamento de inverno, mais uma vez a importância da cauda sulfocáustica para diminuir as sementes desses fungos. Cirurgia, o que é cirurgia? É simplesmente, quando você estiver podando, se você observar que existem podridões internas em formas de V ou pedaços apodrecidos internamente, é você ir podando até encontrar o tecido sadio. Encontrou o tecido sadio, o tecido verde interno, dá mais ou menos um palmo e faz de novo um corte. Para quê? Para você ter certeza que o fungo não está presente. E aí depois se faz um tratamento desse ferimento. Através do quê? Aplicação de uma tinta látex misturado com algum fungicida. E uma outra coisa muito importante é uma adubação equilibrada. Problemas de vinhedo com produtividades baixas, muitas vezes é a questão dessas podridões chamadas podridão descendente. Com relação às doenças fusariose, pé preto e doença de Petri, nós tivemos durante anos pessoal, muitos produtores dizendo que estavam abandonando áreas porque não estavam mais conseguindo levantar o vinhedo. Nós tivemos produtores ali com 2, 3 vezes tentaram levantar e não conseguiram. Aí nós tivemos no passado que eu digo aí há 5 anos atrás, nós montamos um projeto, e esse projeto, juntamente com o pessoal da Emater, Ascar e cooperativas, nós selecionamos 5 produtores em 5 municípios que tinham esse problema, e aí nós fizemos ali um trabalho com um conjunto de medidas para a gente levantar justamente nas áreas onde o produtor não queria mais levantar. Ele estava até querendo outras áreas, porque dizia que já estava muito empesteado. Aqui é o resumo, é um conjunto de recomendações que eu garanto. Se vocês tiverem esse problema, se vocês usarem essas medidas, vocês vão levantar o vinhedo. Primeira coisa, erradicação. Elimine todo o material velho dessa área. Eu fico admirado com determinadas práticas que são realizadas aqui no Brasil, que você não encontra em nenhum outro vinhedo do mundo. Ou seja, você tem uma planta doente ali, já não produzindo, e aí eu vejo o produtor plantando a muda nova do lado dela. O que vai acontecer? Todos os problemas dessa muda mais velha vão pular na muda mais nova. E aí, simplesmente, a muda nova depois acaba morrendo com o passar do tempo. Ou seja, erradicação. Segunda coisa, drenagem. Videira é uma planta de clima mais desértico. Não é que ela não goste de água, ela precisa de água no momento certo. Solo mal drenado, a videira favorece fungos como o pé preto, como a fusariose, como o pé preto. Então, drenagem do solo se for necessário. Terceira coisa, fazer uma análise de solo, para fazer a correção adequada. Desequilíbrios nutricionais no solo, você não vai ter uma planta sadia. Calagem e correção se for necessário. Descompactação e revolvimento. A gente só mexe o solo do vinhedo durante antes do plantio da videira, depois não se mexe mais. Adubação, por quê? Porque se você for mexer, você vai ocasionar ferimento nas raízes, aí é porta de entrada desses fungos. Adubação verde, não só pensando na questão de nutrientes, mas é pensando numa coisa muito mais importante, que eu chamo saúde do solo. A gente tem que trabalhar a saúde do solo. Se você tiver um solo com saúde, tua planta ela vai ser mais resistente contra as pragas e doenças. Muda de qualidade. Por quê?
que é muitas vezes o material já contaminado, às vezes de viveristas que você não conhece, que não sabem nem da existência desses fungos causadores de declínio e morte de videiras, acaba vendendo o material e esse material não tem futuro. Uso de porta-enxerto resistente no caso da fusariose, que eu já falei. Tratamento da muda antes do plantio, por quê? Porque geralmente o pessoal, numa muda de raiz nua, faz ali depois um desbaste de raízes. Isso são portas de entrada. É importante você colocar durante 1 hora numa cauda, contendo ali um folicur, um score, ou às vezes ali uma mistura de 2 ou 3 fungicidas. Utilização de compostos orgânicos, não só para a nutrição, mas para aumentar a vida do solo. O solo não é só a parte química e a parte física, é também com relação aos micro-organismos do solo. E muitos desses micro-organismos vão proteger a planta contra a entrada desses patógenos. Não utilizar herbicida até o 3º ano, por exemplo, glifosato. Por quê? Porque ele enfraquece a muda e aí torna esses fungos causadores do pé preto, da doença de Petri, mais agressivos. O controle de pragas e doenças, ou seja, eu tenho pérola da terra, vai fazer o controle no momento certo, ali por volta de novembro, dezembro. E as outras doenças também que são importantes, como a mufa, como a varola, a escoriose, e assim, isso vale também para as outras. Retirada da inflorescência do 1º ano. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que se preocupar que o 1º ano é para você formar a planta. Eu preciso de ter uma planta com um bom calibre, e não simplesmente deixar uma muda ali raquítica ali que não vai te dar uma boa produção. E o uso de porta-enxerto resistente sempre quando possível. Bem, pessoal, existem vários produtos para controlar a podridão cinzenta, podridão da uva madura, podridão amarga, tanto para um clima normal quanto para um clima úmido. Existem os bacilos, hoje várias marcas comerciais aí de bacilos ali que podem ser utilizados com bom controle da podridão cinzenta, da glomerela. E a mesma coisa ali no clima úmido, nós botamos aqui alguns princípios ativos usados ali, o Sweet, o Rovral, o Mitos, o Cialex, depois ali o Bacillus amyloliquenfaciens, que é o durável, o Serenade, ou seja, existem vários produtos que nós da Embrapa já andamos testando, e além desses existem outros, mas a gente geralmente acaba colocando os melhores. De um modo geral, é o que eu falei, podridão cinzenta são 3 aplicações, podridão da uva madura em torno de 4, e podridão da amarga em torno de 2 aplicações. Existem outros produtos alternativos ou complementares que a gente também são permitidos em agricultura orgânica, como o Agromos, Soil 7, Nemalte, são adequados para você controlar as podridões do cacho, ou seja, e além de induzir resistência, o próprio Agromos é um indutor de resistência, e o Timorex Gold, que é um óleo essencial, que é produzido em Israel, já é comercializado há 3 anos aqui no Brasil, que também ele se destina ao controle do oídio e do botrytis. Pessoal, quando eu falei de composto para a melhoria da vida do solo, naqueles vinhedos que nós implantamos, nós utilizamos 3 compostos, foi o Compost-Aid, o Nemalte e o Microgel. Fizemos ali a aplicação na cova, tá? Por muda, nós usamos em torno de 3 gramas do Compost-Aid e 3 gramas do Nemalte, e Microgel, nos primeiros 6 meses, uma vez por mês, a gente fazia ali a aplicação de meio a 1 litro em volta da muda. E isso daqui, o Microgel, é um composto que é feito numa caixa d'água, sem tampa, onde você coloca esterco, coloca Microgel, agita, e aí simplesmente, depois de 15 dias, você pode utilizar isso como uma forma de você aumentar os micro-organismos em volta ali da muda e protegê-la contra os patógenos. Na foto ao lado tem ali uma malheira de composto, mas os produtores eles preferiram mais fácil fazendo
o microgel na caixa d'água. Bem, pessoal, nós falamos sobre, eu sei que são vários assuntos aqui, e às vezes é difícil de captar, mas nós falamos dos sintomas, falei dos danos provocados por essas doenças, falei dos momentos de maior suscetibilidade para a gente fazer o controle, falei dos métodos de controle e apresentei para vocês produtos químicos e produtos biológicos. Mas, em suma, para fechar, eu só gostaria de dizer para vocês que um manejo racional, um manejo sem intoxicar as plantas, conforme o Zago andou falando, pense o seguinte, ou mesmo o produtor também ele falou, isso daí a gente consegue fazendo um manejo integrado de pragas e doenças, usando as melhores técnicas, porque antigamente era mais fácil controlar as doenças, porque tinham menos pragas, menos doenças. Hoje, essas áreas elas têm uma grande quantidade dessas pragas e doenças, e a gente precisa aprender a manejar. Não existe um produto que vá erradicar. Em suma, a gente tem que pensar na planta como um todo e não esquecer do solo. O solo é a base de tudo. Nós precisamos cuidar da saúde do solo para quê? Para a gente ter micro-organismos, e esses micro-organismos eles vão turbinar o crescimento dessas plantas, vão protegê-las contra os patógenos, vão produzir hormônios, os mesmos fito-hormônios necessários para o crescimento do vegetal, e vão induzir a resistência na planta contra patógenos e pragas. Em suma, pessoal, meio correndo era basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Lucas. Agradecemos muito a tua exposição, acho que foi muito completa, é bastante informação, a gente não vai conseguir esgotar, né, toda a tarde, a gente tem bastante perguntas, estamos um pouco estourado de tempo, mas vamos começar com as perguntas. Aqui a Fernanda Martins pergunta, existe alguma diferença na forma de se combater a doença na viticultura quando falamos de uva de mesa e uva para vinho? Lucas, tu poderias... Sim, sim. Não existe diferença. Os mesmos patógenos causadores de doenças para uva de mesa, uva vinífera, para elaboração de vinhos, são os mesmos, ou seja, as práticas são as mesmas. A Fernanda Martins, no caso da viticultura orgânica, a melhor forma de se combater as doenças seria fazer um manejo integrado de pragas e doenças. Existe algo específico para cada doença? Sim, existe medidas adequadas para cada doença. Quando a gente fala em agricultura orgânica ou viticultura orgânica, a gente tem que pensar o seguinte, essa ideia de achar, porque eu tenho um produto que dá para substituir um químico, então bastaria apenas ele? Não, isso está errado. Isso pode, às vezes, funcionar em algumas situações, mas na maior parte das vezes não funciona. A gente tem que pensar a planta como um todo. A gente tem que pensar na adubação, um excesso de adubação nitrogenada. Não, mas eu não usei ureia, mas eu usei uma cama de aviário. Cama de aviário é rico em nitrogênio. Essa riqueza em nitrogênio, você vai favorecer, que a gente chama de parasitas obrigatórios, por exemplo, o míldio. Aí o míldio ele vai se tornar mais agressivo, ou seja, o que o Zago ele falou na apresentação dele, para a gente ter uma adubação equilibrada, isso é a base. Trabalhar os micro-organismos do solo para induzirem resistência na planta é outra parte. Questão, se eu posso escolher uma variedade que seja resistente, é outra medida. Ou seja, existem várias medidas que juntas você vai produzir depois a produção orgânica. Agora, qual é o local que você está instalando o seu vinhedo? Às vezes o pessoal quer instalar numa baixada úmida ali e que quer fazer viticultura. Às vezes você não vai conseguir nenhuma viticultura convencional.
Patrícia, liga o microfone. Desculpa, o Áureo Araldi, Fortifique e Gigamix Plus como instrutores de resistência a silício? Eles ajudam também no controle de doenças, mas eles têm que ser utilizados em combinação com fungicidas. Obrigada. O Jailson Lima, a viticultura tem ganhado o Brasil. As pragas e doenças tendem a ser as mesmas. Tem ocorrido variação na severidade ou até surgimento de novas pragas e doenças? Eu estou respondendo, mas Zago e mesmo o Fábio ali podem responder também. Sim. O negócio é o seguinte, algumas pragas elas estão se tornando, entre aspas, mais agressivas. Por quê? Porque às vezes o pessoal usa determinados produtos, por exemplo, produtos sistêmicos, continuamente, e às vezes o mesmo princípio ativo. A gente observa, por exemplo, em questão de botrites. Botrites, se a gente for pensar, Rovral, você pensar no Mitos, o Cialex, esses 3 produtos ali, eles são produtos de risco, ou seja, usados continuamente, nós já fizemos trabalhos a respeito, e o Botrytis está resistente à parte desses produtos. Quem não se lembra do antigo Benlat, que era usado para controlar Botrytis? Derosal, hoje você não escuta mais. Por quê? Porque o fungo se tornou resistente. Por isso é importante combinar produtos biológicos, produtos de contato e produtos sistêmicos. O Bruno Fornazari, né? Qual a leguminosa é mais indicada para consorciar a uva? Questão de ganho de nitrogênio, existe alguma desconsiderável? Eu acho que essa aí seria até interessante, Zago, falar um pouquinho, né? E o Fábio Sereta também, né? Da experiência dele como produtor, né? Que ele falou das adubações verdes, fazer um comentário, né? Para o Bruno. Pode começar, Zago? Oi, Bruno, tudo bem? É interessante trabalhar as leguminosas, porém as leguminosas são materiais que decompõem rapidamente, né? O Fábio colocou antes que da dificuldade de se estabelecer aveia na região ali de Sobradinho, mas as leguminosas mais utilizadas aí, com menor praticidade, é justamente a ervilhaca, mas a gente pode trabalhar aí consórcios, trabalhar aveia e ervilhaca, por exemplo, que é interessante que a aveia vai permanecer, a palha vai permanecer por mais tempo na superfície do solo. Por outro lado, a ervilhaca sozinha vai decompor rapidamente. Tem um outro material que o pessoal utilizou ali, ano passado, visitei uma propriedade de Ibarama, que é o tremoço, mas já tem uma dificuldade aí da implantação, porque tem que ser plantado com uma semente que tem que se plantar com plantadeira, enfim, tem uma certa dificuldade nesse sentido aí. Mas isso que o Lucas fala, né, a questão do próprio Fábio, é importante se trabalhar. No inverno, principalmente, algumas plantas de cobertura no pomar. Das leguminosas que eu conheço aí, acredito que de inverno seria a ervilhaca ou vica. Acredito que no verão, eu não tenho experiência em vinhedos, mas a gente trabalha com erva mágica também, e a gente tem utilizado aí a crotalária, com bons resultados em ervais. Eu acho que o Lucas pode complementar se tem alguma experiência aí de leguminosas de verão. E o Fábio pode, basicamente isso, Fábio, acho que pode ajudar nessa pergunta. Depende bastante também a área que tu está implantando, né? Se tu tem uma área nova que não está muito sombreada, tu pode trabalhar com plantas de verão, né? Mas se tu já tem um pomar mais adulto, já que ele é mais sombreado, as experiências que eu tenho que não funciona, a cultura de verão, ela não consegue crescer, né? Um pomar novo, então ainda pega mais insolação, assim ela ainda vinga melhor, mas
no pomar adulto já tem que ser trabalhar com coberturas de inverno mesmo, né? Que ela, depois que caiu a folha, tu planta, ela sai, e não plantar muito cedo, porque se ela está muito sombreada, ela atrasa muito para começar a nascer e para crescer, e aí ela não vai dar uma altura boa para fazer uma boa cobertura. Isso aí são umas experiências que a gente tem aqui e tem procurado seguir por aí, né? Oi? Estão me escutando? Oi, estou escutando, Patrícia. Ai, deu um probleminha aqui para mim, mas vamos continuar. O Pedro pergunta, Pedro Paulo de Souza da Silva, me pergunta, parabeniza a palestra, né, a todos os palestrantes, e queria saber como se faz a adjuvante, eu não sei se o Zago conhece, ou o Lucas, ou o Fábio, com babosa. Até essa parte de adjuvante é importante, né, para quebrar aquela tensão superficial, e, né, tem preparos alternativos, e existem também alguns prontos no mercado, né, eu acho que é mais ou menos sobre isso que ele quer saber. Patrícia, acho que eu posso responder, depois os colegas podem também colocar as suas experiências. Pode-se trabalhar com babosa, a babosa é uma planta propícia para isso também, mas o figo da Índia tem uma folha maior e tem mais material, então assim, a receita aí que eu lembro de cabeça aqui, a gente usa aí 1 a 2 quilos de figo da Índia picado, só a parte interna da folha, né? Em 10 litros de água, e se deixa de molho aí 1 a 2 dias, e a partir daí se faz uma diluição para a calda que vai ser aplicada no parreiral, na videira. Funciona como um adjuvante, um colante, ajuda a colar a calda na folha e também ajuda como espalhante. Então é um produto que dá para se fazer em casa, né, se o pessoal tem disponível aí. Eu recomendo o figo da Índia, que é mais fácil de fazer, e tem funcionado muito bem aí, inclusive tanto para manejo orgânico quanto para misturar com produtos convencionais. E, logicamente, Patrícia, tu falaste que tem produtos no mercado também, né? Mas no caso da pergunta aí, então a receita é essa, 2 quilos da folha, só a parte interna, diluído em 10 litros de água, e a partir daí tu vais fazer uma diluição aí para a calda que vai ser aplicada no parreiral. Patrícia? Oi. Não sei, alguém quer fazer mais um comentário? Nós aqui, na nossa região, também usamos muito detergente neutro, né, como espalhante adesivo, claro, com uma certa cautela em função, né, da fitotoxicidade, de poder causar queima, mas principalmente se usa para hortaliças, né? Então, quer dizer, existe uma série de possibilidades aí que estão disponíveis, né? Aqui nós temos mais uma pergunta do Cláudio, né? Para o Vivar Zago, né? Como está a presença do cancro na videira e o que fazem aí no Rio Grande do Sul com o ataque? Cortam as áreas infestadas, galhos, bagos? Patrícia, eu vou responder e eu acho que o colega da Embrapa pode ajudar a complementar essa questão aí. Então, esse cancro da videira é uma doença que a gente tem relatos aí na questão, lá na região do Vale do Rio São Francisco, né? E quais as medidas que a gente tem observado? E não sei se tem no Rio Grande do Sul presença, acho que ainda não tem, felizmente, né? Mas, assim, se caso surgir, espero que demore bastante tempo para chegar aqui, né? São medidas aí preventivas, pensando em material genético livre da doença, né? Se trabalhar a questão de quebra-vento,
se trabalhar a questão de desinfecção de equipamentos, tesoura, se evitar a propagação. E as plantas que estão contaminadas, se usa aí a exemplo do cancro cítrico também, né, que é uma doença mais ou menos semelhante, que é uma doença provocada por bactéria, né, se utiliza cúpricos aí, se elimina os galhos danificados, se passa produtos à base de cobre, né, cal-da-bordaleza, por exemplo, e se a planta estiver muito atacada, né, deve ser eliminada. Basicamente são essas as medidas, mas ainda não temos o cancro da videira aqui no Rio Grande do Sul. Lucas, acho que tu pode complementar, que vocês da pesquisa devem ter mais informações aí, que vai ajudar o nosso amigo. Basicamente, é isso que o Zago ele falou. Já teve a introdução no passado ali em 2 vinhedos, mas entrou logo a Secretaria Estadual de Agricultura e o Ministério da Agricultura, erradicaram a área, ficou lá 3 anos sem efetuar o plantio. Para quê? Para erradicar praticamente ali a bactéria. O que é proibido por lei é o trânsito de material vegetativo do Vale do São Francisco para outras regiões, ou seja, nos outros estados praticamente a gente não tem casos, tá? No Vale do São Francisco, acho que é uma região lá no Ceará que existe o cancro bacteriano da videira. E o controle é o que o Zago ele falou, a eliminação de plantas severamente atacadas e mesmo a utilização de cúpricos ali, não se usa antibióticos. E o pessoal lá no Vale do São Francisco tem usado também o mancozeb, que parece que tem um bom resultado. Gente, nós estamos um pouquinho estourados já no nosso horário, tá? Para terminar, temos muitas perguntas. Eu peço desculpa a todos, não vai ser possível a gente conseguir responder todas aqui. Eu vou tentar selecionar algumas, porque nós já temos que ir se encaminhando para o encerramento. Então, a Lilian Rodrigues pergunta aqui, o agricultor Fábio falou sobre os problemas com a contaminação por deriva de agrotóxicos. Foi tomada alguma providência com relação a isso? Se pudesse, Fábio. Liga teu microfone. Aqui, na verdade, foi discutido muito, as autoridades discutiram, né? Mas o que os produtores queriam mesmo era a proibição dos venenos hormonais, né? Que causa o problema nos vinhedos, e isso a gente não conseguiu. Então, logo após a decisão que foi tomada, a gente teve intoxicação de novo, leve, né? Mas eu tive problema lá que consegui perceber nas folhas dos vinhedos uma intoxicação leve de veneno. Então, de fato, claro, tem indenização, mas até tu conseguir provar que foi fulano de tal que intoxicou teu vinhedo e tu brigar na justiça, leva tempo, né? E teu real você vai. Então, efetivamente, eu digo assim, até que não continuasse os venenos hormonais aí, que nem o 3,4-D, eu acredito que a gente vai ter dificuldades ainda. Obrigada, Fábio. Esse é um problema muito sério que não é privilégio só de vocês aí na produção de uva, né? É meio geral. E eu acho que a gente tem que unir esforços, né, para tentar, no mínimo, minimizar os impactos negativos que a gente está sofrendo, né, com esses agrotóxicos. Aqui é a Estela Martins, ela acho que é do Paraguai, né? Não sei bem, mas não é aqui do Brasil. Ela pergunta aqui, eu vou traduzir, né, do espanhol para português, né? Se a cal-da-bordaleza é tão efetiva, sua aplicação para a prevenção de outras doenças, de várias doenças. E acho que o que ela está perguntando aqui é sobre a eficiência do uso da cal-da-bordaleza, né, como produto preventivo, né, nem tanto curativo, mas se puder explicar um pouquinho, Lucas. A cal-da-bordaleza, ela tem mais de 100 anos desde que ela foi inventada na França. Ela é eficiente para fungos de um modo geral. Entretanto,
Se a gente pegar vinhedos onde ela foi utilizada durante décadas, nós temos um problema agravante, que é o acúmulo de cobre no solo. E esse acúmulo do cobre no solo vai ocasionar depois plantas com raízes sem radicelas. Radicela é aqueles pelinhos que são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Aí você tem, às vezes, a planta apresentando deficiências nutricionais, não se desenvolve, fica suscetível a outras doenças. Ela é importante no manejo de doenças? Sim, é importante, mas tem que ser também usada com uma certa parcimônia. De um modo geral, os nossos produtores convencionais utilizam ali em torno de 3 aplicações. Outros, o pessoal da produção orgânica, usam um maior número, mas é importante fazer o monitoramento do cobre no solo. Então tá, agora eu vou fazer a última pergunta para a gente já ir encaminhando aqui para o encerramento. É acerca do... Aqui a Lilian Rodrigues faz uma pergunta, ela faz mais de uma, né? Eu vou colocar aqui que quando devemos iniciar a aplicação dos produtos para controle de doenças na primavera, né? Só os 3, se puderem fazer um breve comentário. Eu não ouvi bem a pergunta. Não estou conseguindo. Repete, faz favor. Repito. A Lilian Rodrigues pergunta quando devemos iniciar a aplicação dos produtos para o controle de doenças de primavera-verão. Lilian, eu acho que na minha apresentação eu coloquei, né? Quando a gente inicia, no caso das doenças foliares, que foi o assunto que eu abordei, se inicia no início da floração. Praticamente quando tem o ponto verde, né, quando aparecem as primeiras brotações, na verdade nem está bem, não aparece as folhas propriamente ditas, né? Já é o momento de se fazer a aplicação aí de produtos para combate eu não gosto do termo combate, mas saiu, do combate da escoriose e da antracnose. E posteriormente, né, se vem trabalhando aí as doenças que vêm no meio da primavera, principalmente o míldio e o ídio. E segue-se trabalhando aí doenças como a mancha foliar, né? Então se inicia bem cedo, assim que começou a brotação, já que se começa a se trabalhar o tratamento. Tanto no sistema de produção orgânico, quanto no sistema de produção convencional, utilizando produtos convencionais. Acho que seria isso, Lilian, Lucas e Fábio, se quiserem complementar. Patrícia? A questão da antracnose, ela já é efetuada a primeira aplicação no estádio de ponta verde, ou seja, um pouco antes da brotação. Nesse estágio é que, às vezes, o fungo causador da antracnose ele já fica alojado ali em volta da gema. Se deixar crescer o broto e depois pensar em aplicação, ainda mais numa região sujeita a ventos, com uma frequência de ventos, às vezes fica muito difícil de efetuar depois o controle. A antracnose é um pouquinho mais enjoativo, às vezes vai até o início da maturação, os tratamentos pensando em antracnose. Escoriose, geralmente 2 aplicações logo no início já é suficiente. E o míldio ao longo do ciclo, ou seja, até o início, pelo menos o início da maturação. O ídio não costuma ser problema em uvas americanas. Essas americanas, de modo geral, elas são mais resistentes do que as viníferas com relação ao ídio. Caso apareça, a gente observa em Bordeaux, mas mais no final lá do ciclo e tudo, aí sim pode-se pensar. Eu só queria fazer uma complementação, quando o Zago fez a apresentação dele. O positron que foi colocado, o positron ele já não tem mais um registro para videira, eles não estão nem mais produzindo, então o positron pode esquecer que não tem. Outra coisa, diz respeito ao ridomil. O ridomil ele é muito bom para o mildio, é recomendado para o mildio. Para o ídio,
o metalaxil ele não vai ter efeito, então ele não deve ser usado ali para o oídio. E o tiofanato metílico, que é o cercobin, que ele foi usado mais no passado para o oídio, para o míldio, pelo menos os produtores aqui da Serra, ninguém usa o cercobin pensando em míldio. Pensando em antracnose, pensando em escoriose, que às vezes fica no mesmo período de tratamento do míldio, mas ele é mais visado para antracnose e para escoriose. Bueno, assim, a gente tem bastante perguntas, né? Ali no chat está o link do saque, né? Para mais dúvidas, se alguém tiver, e as perguntas que ficaram pendentes depois vão ser respondidas pelo nosso suporte. Eu queria agradecer a todos, né, pelas excelentes exposições hoje à tarde, por um tema complexo, né, que é doença, né, entre muitos outros, e que a gente está sempre aprendendo e nunca se esgota, né? Até porque, assim, ó, é produto que vai, é produto que vem, é tecnologia nova, e aquela tecnologia lá antiga, né, como da cauda bordaleza, que volta de novo, e a gente nunca consegue esgotar, né? Mas queria deixar claro, assim, para quem está nos assistindo, principalmente os produtores, que podem procurar os escritórios da Emater, né, quando tiverem dúvidas, né? Nem sempre a gente tem todas as respostas na hora, mas a gente tem mecanismos para encaminhar, para suporte, a gente tem a Embrapa, a Emater conta com uma clínica fitossanitária que também dá o suporte para os colegas técnicos, né? Porque, como o Lucas falou, muitas vezes os sintomas, eles são muito semelhantes, né? E a gente pode, às vezes, acabar usando um produto que não é para aquele problema, e em vez de resolver, a gente cria um problema maior, né? Agradecer muito ao Fábio, também por estar aqui com a gente à tarde, né? Para o produtor, nem sempre essa tecnologia é muito fácil, mas é isso aí, a gente está se desafiando nessas novas ferramentas mesmo. Queria agradecer a nossa audiência, né, que a gente teve vários escritórios da Emater, de Sobradinho, Lagoa Bonita, Sebaldo, né, e várias outras pessoas de outras regiões, como Vitória da Conquista, Pelotas, Curitiba, Paraná, extensionistas do IDR Paraná, né, do município do Pinhão, Emater de Minas Gerais, em Caper, Bahia, Espírito Santo, Piauí, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, Paraguai, Angola. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Pedimos desculpa mais uma vez, né, para aquele probleminha que teve, infelizmente, às vezes a internet está congestionando mesmo, né, o nosso problema técnico foi na transmissão do YouTube, e já queria convidar a todos para o próximo módulo do nosso curso, que vai ser na semana que vem, dia 22, que nós vamos falar sobre controle, né, da mosca da fruta e mosca da fruta em geral, né, não só na videira, né, mas é um problema que ataca muitas outras frutíferas por aí, né. Obrigado a todos, e em seguida, né, esse módulo, para quem não conseguiu assistir, já vai estar disponível no canal do YouTube. Obrigada, e até semana que vem.